Essa última canção, às vezes a gente está cheio de problemas, a gente quer desistir, a gente acha que o nosso fardo é maior, que a gente pode carregar. Nessa canção do GCLA, ele fala coisinhas que você sente lá no coração, e você fala, não, Jesus nunca me abandona, Ele sempre vai ser o meu combustível e sempre vai ser o meu alívio.
Que Jesus seja o amigo de cada um de vocês. Boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Então, eu tenho um recadinho inicial. Nós estamos com uma rifa ali na nossa lojinha. Então, quem puder colaborar com a casa, está disponível já essa rifa. Só procurar o nosso pessoal da lojinha e comprar, né? Um númerozinho. Gente, então, novamente, boa noite a todos, né? Hoje, eu gostaria de convidar vocês, parece até que a gente combinou ali, mas a gente não combinou não, viu, as músicas. Mas as músicas que a gente trouxe hoje pra gente, tem tudo a ver com o tema que eu trouxe hoje pra gente conversar, que chama-se Tábuas Quebradas. O que são essas tábuas quebradas? Então, antes, eu convido vocês, aqueles que se sentirem assim confortáveis, a fechar os olhos e a gente vai fazer um pequeno exercício. Aquele que se sentir à vontade, então, nesse momento, feche os seus olhos por alguns segundos e pense em algo precioso que em algum momento da sua vida se quebrou. Pode ser um relacionamento, um sonho ou algo dentro de você. Agora, só observe. Isso ainda dói em você? Ou você já está no processo de cura? Olhe para isso. Olha para esse sentimento. Que sentimento isso te traz? Deus não rejeita as partes quebradas. Ele trabalha nelas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que se quebrou, sobre as nossas tábuas quebradas, mas principalmente sobre aquilo que ainda pode ser construído. Respire fundo, podem abrir os seus olhos e retornar no momento presente. Vocês conhecem a história das tábuas quebradas? Moisés, ele era um homem escolhido e que tinha como missão, como trabalho, conduzir aquele povo no deserto. E ele recebeu das mãos de Deus as tábuas contendo os mandamentos. Todos vocês já devem ter ouvido essa história. Só que no momento que ele desce lá dessa conversa com Deus e ele chega lá no meio do povo, ele encontra o povo em desobediência e ele é movido pela raiva, pela vida, com aquela situação. E aí o que ele faz? Nesse momento que ele é movido pela raiva, pela ira, ele quebra as pedras. Muitas vezes nas nossas vidas a gente quebra pedras com palavras ríspidas, com coisas que a gente não gostaria de dizer naquele momento, com ofensas, às vezes magoando.
cancelou ele nas redes sociais. Deus falou, tudo bem, você quer novamente? Só que agora teve um movimento diferente. O que ele teve que fazer? Ele teve que buscar as pedras com as próprias mãos, retornar à presença de Deus para que ele pudesse reconstruir essas tábuas. Ele teve que escrever as tábuas, sendo que ele tinha recebido as primeiras tábuas já escritas na escrita divina. Ele teve que escrever, reescrever essas tábuas. Ele teve que fazer um movimento para que ele conseguisse novamente trazer aquele presente que ele tinha recebido das mãos de Deus. E aí nasceu uma grande missão. E todos nós aqui temos que aprender quando nós quebramos essas tábuas nas nossas vidas. Há coisas que Deus faz por nós, mas há coisas que Ele nos chama a fazer com Ele. O movimento do aprendizado tem que ser nosso. É a mesma coisa. Deus nos dá vários presentes. A saúde, né? Uma vida confortável, muitas vezes. E aí, até onde nós valorizamos isso? E aí, todas essas pedras que a gente quebra na nossa vida, o que acontece quando a gente fere alguém? Uma pessoa que a gente gosta. Para a gente reconquistar esse amor dessa pessoa, a gente não precisa de dar passos, a gente não precisa reconstruir, a gente não precisa fazer novos movimentos. A mesma coisa que ele nos ensinou aqui, né? Que ele teve que subir no monte novamente. O que significa essa subida? Um esforço, não é? Um movimento, uma ação, um esforço. Ele teve que talhar com as próprias mãos as pedras. O que significa isso? Disciplina. Tanto falamos aqui da reforma íntima, não falamos? Então, disciplina. E ainda, ele teve que ter, exigiu dele tempo, disposição, vontade, compromisso. E aí, a gente tem que ver no nosso dia a dia que quando quebramos as nossas pedras, né? Num relacionamento, numa amizade, algo que estamos produzindo no nosso trabalho, a gente vai ter que trabalhar essa reconstrução. A gente vai ter que saber que essa reconstrução ela é sempre um processo. Muitas vezes a gente conversa com Deus e fala: Deus, você não está olhando para mim, olha a minha vida, olha como está. E o que Ele espera da gente? Nada a ver assim, vamos dizer assim, de mão beijada. Nada a ver que não seja o movimento que a gente também tem que dar. Lembra que a gente fala assim, não adianta você dar um peixe. Você tem que dar a vara para a pessoa aprender a pescar. E é isso que essa lição dessas tábuas quebradas é exatamente isso. Toda vez que a gente quebra, a gente tem que colar. A gente tem um esforço de reconstruir. E é um aprendizado no sentido de que essa mudança vai partir de quem? De nós. Vamos rever a nossa impulsividade, vamos rever as nossas palavras. Por quê? Quando Jesus fala que ele chega e fala: eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou não faça para o outro aquilo
destrói. Então você olhar para isso e lembrar e respirar, eu falo, coloca na água, bota e conta até 10. Antes de você falar e quebrar alguma coisa. Porque por mais que você tenha aquela xícara, aquela taça de cristal, onde você cola os pedacinhos, aquela marca sempre vai estar ali. Não é verdade? Então, a gente precisa entender que quando a gente quebra também alguma coisa na nossa vida, como o exercício inicial que eu trouxe para vocês olharem para dentro de vocês, para trazerem uma situação que doeu em vocês, isso não é o fim, gente, isso não é o fim. Aqui é uma caminhada de aprendizado. Isso é o início de uma nova etapa. Quebrar não é o fim da história, é o início de trazer para a nossa consciência e olhar o que a gente pode
culpa, aquele que não se perdoa por decisões que esteve lá atrás. Mas olha para você, trata você com amorosidade. Olhe para você assim, naquela época era isso que você tinha de nível de consciência. Hoje você é outra, hoje seus passos são outros, hoje você tem condições de colocar você no colo, entendeu? E aí eu sei que muitos de vocês hoje aqui talvez tenham chegado nessa casa de oração, nesse lugar de paz, né? Se sentindo em pedaços, querendo juntar seus pedaços. Mas o que se quebrou na sua história não tem poder de apagar o seu valor. Chico Xavier, quando ele estava passando muitas percepções e problemas, e aí o mentor espiritual disse: tudo passa, até isso vai passar. E ele fala uma frase que eu amo: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É sempre para frente é que se anda. É sempre. As nossas pernas, elas não andam para trás, elas andam para frente. Que vocês possam sair daqui hoje alimentados de esperança, de amor, de auto-perdão, e que abandone sentimentos de culpa, ressentimento, mágoa, e que possam cada um de vocês pegar suas próprias tabuinhas e escrever um novo começo. Porque essa vida é um livro em branco que vocês recebem, onde com a caneta dourada da vida vocês vão escrevendo e escolhendo a alegria, a coragem, a fé, a perseverança, né? Escolhendo viver, escolhendo amar, escolhendo o copo cheio e o primeiro a se abraçar e a se acolher somos nós conosco mesmo. O primeiro abraço vem de nós. Que vocês possam se abraçar ao invés de se chicotear. Isso é muito, muito, muito valoroso. E aí, nada do que é verdadeiramente precioso em nós está perdido para sempre. Tudo pode ser transformado pelo amor. Que Jesus nos abençoe. E eu queria agora que todos vocês fechassem os olhos novamente. E a gente vai fazer uma oração pedindo a Deus que Ele cuide das nossas almas quebradas. Fechem os olhos. Respire pelo nariz. Soltem pela boca. Acalme o coração. Senhor meu Deus, meu Pai, Tu conheces as partes de nós que estão quebradas, as dores,